Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou Antônio Martins, eu sou analista institucional com visão democrática. O meu compromisso é pessoal, é com a democracia. Hoje são os 8 de julho de 2026, que sou de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje o meu título é assim, do emprego ao camelô, como as crises econômicas transformam uma cidade. Tá em voga, eu até ia falar de Copa, mas como está muito recente, ainda estamos com os nervos, a flor da pele. Eu vou deixar para falar de Copa do Mundo, do resultado da seleção brasileira, provavelmente nas próximas edições, né? Mas hoje eu vou falar da desorganização urbana, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 1976, a cidade tinha pobreza, claro, mas havia uma certa organização urbana muito diferente do que encontramos hoje. Aqueles saudosistas da ditadura vão dizer, porque não havia golpe militar, né? O governo era militar. Não, não era não. Era outros aspectos, né? O Brasil e o mundo daquela época, né? Naquela época o Brasil vivenciava uma crise de petróleo, inflação mundial, revolução iraniana, que em 1979, aumento dos juros internacionais, desaceleração econômica, né? Tudo isso é um conjunto de situações que levaram ao empobrecimento do terceiro mundo, hoje o mundo subglobal, como eles falam, né? E o Brasil não podia ficar afastado, fora dessa pobreza, né? Pobreza na Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Conjuminando, né, com a ditadura, com as ditaduras, né, militares também na América do Sul, que era uma instituição apoiada, aprovada pelos Estados Unidos para mostrar, né, a hegemonia, o poder, né, da América do Sul em relação ao mundo socialista, o mundo comunista da antiga União Soviética, né? As mudanças, né, claro, né, ela houve uma crise do desemprego, né, era comum nós encontrarmos no Rio de Janeiro, né, não desmerecendo a profissão, muito pelo contrário, mas engenheiro tem que trabalhar em obras, né, contadores têm que trabalhar em contabilidade, advogados em escritório de advocacia. Mas naquela época era comum a gente encontrar engenheiros, motoristas de táxi, contadores, advogados, trabalhando, né, como taxistas. O que mostra como as crises, né, afetavam altamente as profissões qualificadas. Isso foi um fenômeno que eu constatei, eu vivenciei a história, né? Eu diria que o camelô não é um sintoma, a culpa não é, mas é uma consequência de que a desordem urbana não pode ser atribuída ao camelô, ao comércio ambulante, mas à falta de compromisso dos órgãos responsáveis pelo ordenamento urbano. Não tenha dúvida que não foi o camelô que invadiu a Uruguaiana, foi a falta de planejamento e a corrupção, né, nos órgãos de planejamento da cidade. Estou falando do Rio de Janeiro, mas isso é um processo de todas as cidades. O comércio ambulante é uma consequência da falta de oportunidade das pessoas. Quando falta emprego, o que é que as pessoas correm? Precisam sobreviver, vão para o comércio ambulante, vão para chamado Paraguai, né? Os mochileiros, né, que iam para o Paraguai trazer, chamavam de muambas, né? Desculpa os termos, mas é história, não posso negar, para vender, né? De porta em porta, ou então botava uma barraca na rua e sobrevivia. Tudo isso também combinando com a falta de educação, que não é culpa do povo, mas sim, mais uma vez, do governo, que não educou o povo. Quem não educa o povo, né, tem um país pobre, que é o nosso, Brasil. Não estou dizendo que o camelô é culpado pelo desordenamento urbano do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade no Brasil. Não.
O culpado é a administração municipal, ou a administração estadual, a administração federal. Né? Essa pequena mudança de pensamento, ela que vai, né? Porque eu podia muito pensar, o camelô. Não, eu estou pensando de uma forma social. Eu vou abrir aqui um parênteses, não está dentro do meu contexto, mas eu me lembro o seguinte: de 1976 para cá, o Brasil empobreceu muito, muito. Primeiro que a economia não cresce, né? A economia brasileira cresceu até os anos 80 e acabou, parou de crescer. Então, o empobrecimento é um fato, é uma realidade. E o que acarreta isso? Além da desorganização urbana das cidades, a falta de recolhimento para a Previdência Social. Então, o que acontece? O déficit da Previdência triplicou. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ter uma carteira assinada, né, como trabalho com CLT, né, e não recolhem Previdência. Então, essas pessoas já estão hoje com 65, 70 anos, como é o meu caso, né? Eu tive a sorte de manter-me empregado no Rio de Janeiro, naquela década, naquela crise, né, absurda que nós vivíamos no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né, não só no Rio de Janeiro, mas me foco mais no Rio da minha lembrança, porque eu estou fazendo um vídeo quase da minha lembrança, da minha constatação, além das variáveis econômicas derivadas disso. Né? Essas pessoas não estão hoje aposentadas, estão vivendo no LOA, estão vivendo de amparo, o que é lamentável, porque prova o empobrecimento. Né? Quanto mais o país tem investimento em programas sociais, mais pobre é aquele país. Né? Quando nós temos um governo que se sustenta, né, pagando Bolsa Família, pé de meia, é um empobrecimento. Isso é uma realidade. Não estou fazendo análise crítica de governo A ou B, não é isso. Mas é uma realidade. Né? Quanto mais programas sociais, mais é a constatação do empobrecimento do país. Né? O crescimento da informalidade, né, gente? Mostra por que a informalidade cresceu. Pela redução de oportunidades formais, né? As pessoas buscar um emprego. Não tinha. Né? Pegaram aquela política do etarismo, né? 20 anos, um jovem eram velhos, idosos no Rio de Janeiro, na década de 70. Hoje, os setentões, não, melhor idade, mentira. Eles escreveram na década de 70, dizendo que com uma pessoa com 20 anos que não falasse 3 línguas eram podres, fora da sociedade. Então, muitas pessoas, para sobreviver, foram para o comércio ambulante. Estão erradas? Não. Né? O importante destacar, gente, que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, tá? Ocorre em diversas cidades da América Latina, África e Ásia, aonde está a pobreza. Né? Porque não se investiu em educação, não se investiu em tecnologia. Né? Tem um aspecto que se tivesse educação, as pessoas tinham, vamos dizer assim, uma consciência cidadã. Porque quando, vamos dizer assim, um comerciante ambulante coloca uma barraca na rua, na calçada, impedindo o transeunte passar, ele está desrespeitando ele mesmo. Agora eu vou jogar pedra naquele ambulante? Não. A culpa é do Estado que não deu àquele cidadão a oportunidade de ter uma consciência cidadã, de que ele não pode usar uma calçada para armar sua barraca e vender seu produto. Ah, mas eu preciso de sobreviver. Sim. Nós precisamos de sobreviver, mas não de forma ilegal. E hoje o que se vê nas praias do Rio, nas praias de Copacabana, Ipanema, lembrou que até hoje tem uma matéria, hoje, né, 8 de julho, que o prefeito está acusando do crime organizado no comércio ambulante do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, as praias perderam a sua finalidade, que era um encontro social, um encontro da humanidade, encontro da cultura, e virou um local sem governo, sem controle, sem respeito. A culpa é só do ambulante? Não. A culpa é do Estado, que não se preocupou com a educação do seu povo.
O papel do Estado, gente, ele tem uma importância fundamental. No planejamento urbano, ele não fez, né? A qualificação profissional ele não fez, a estabilidade econômica que ele não permitiu, a responsabilidade fiscal que ele não fez, a segurança jurídica também é um grande gargalo do nosso país, né? E governos na década de 70, 80 e o atual, não tem incentivo ao investimento em geração de emprego. A geração de emprego no Brasil, ela está por acaso. Ela está, o índice de emprego está muito baixo porque mas falta vaga nas empresas. As empresas não têm qualificação. Os candidatos, né, que se habilitam para o cargo não estão capazes. Por quê? Faltou educação. Não é culpa do cidadão. Porque 18 milhões de brasileiros nem faz, nem estuda. Não tem incentivo, né, gente? Sem fazer qualquer conexão, uma corrupção generalizada como nós encontramos em Brasília. Qual é o incentivo que o jovem tem de ser um estudioso? Para ele nenhum, porque ele sabe que as decisões de Brasília não são de acordo com a justiça, não são de acordo com a segurança jurídica, não são de acordo com a lei, porque são de acordo com os interesses. Qual é o jovem no Rio de Janeiro que se sente incentivado a estudar quando o crime organizado está infiltrado nas principais, você vê agora a prisão ontem, né? Prende o candidato a senador, né? Cuja suplente é a mãe de um candidato à presidência da República, sem entrar em detalhes, isso é um absurdo. Um jovem de Caxias, que eu respeito muito, de Nova Iguaçu, de São Gonçalo, tem incentivo de ser um estudante? Não, porque ele sabe que as oportunidades não são dadas porque ele é técnico, mas vão dar as oportunidades porque ele tem influência. Infelizmente, esse é o grande erro, esse problema social do Brasil é muito grave, né? Aí, você diz assim, mas caramba, vale uma reflexão, né? Será que o verdadeiro desafio das grandes cidades é combater o comércio ambulante? Ou será criar uma economia capaz de oferecer oportunidades suficientes para cada cidadão possa escolher o trabalho formal como seu caminho? O que é que nosso governo está fazendo? Nada. Nós estamos há 3 meses das eleições e os candidatos não têm uma proposta de governo. Porque um vai para os Estados Unidos e diz, olha, adia aqui, não taxa o Brasil agora não, deixa eu passar a eleição, se eu ganhar eu entrego tudo. O outro diz, o outro está dizendo assim, ganhando porque o outro está sendo traidor da pátria. Sim, concordo. Mas não tem projeto, o país não tem governo. Isso na esfera estadual, na esfera municipal, na esfera federal. Porque na década de 70, tem aquele Brasil, um país grande, né? Vamos integrar para não entregar, era a questão da Amazônia. O jovem tinha um certo estímulo. Eu trabalhei 15 anos numa empresa, que graças a Deus tenho por ela um grande respeito, uma grande admiração, ela me incentivava a estudar. Me dava chance de eu estudar. Mas qual é a empresa hoje que tem essa preocupação social? O governo está fazendo alguma coisa para incentivar essa juventude? Não. Porque as cidades estão desgovernadas, começando pelos municípios. Você vê, nós estamos com um problema, eu estou sofrendo, já vou encerrar, eu estou sofrendo uma consequência. A decisão judicial é sábia, é correta, de acordo com a legislação.
proibiu Toyotas entrarem em Caruaru, sei lá, não sei como, eu confesso a você que ainda não li a matéria toda. Então os toyoteiros estão em guerra, porque a justiça disse, vocês não podem fazer concorrência desleal com o transporte público. O transporte alternativo pode existir, pode ocorrer em Caruaru, em Santa Cruz, Capibaribe, né, nos locais que não são servidos por transporte público. Eu até concordo, a decisão é correta, porque a empresa de ônibus, quando ela ganha uma concessão, ela pagou para o Estado, ela está recolhendo tributo. Aí vem uma pessoa com o Toyota e concorre com aquela empresa. E é um frenesi de Toyotas aqui. O transporte público de Santa Cruz de Capibaribe é todo feito por transporte alternativo, concorrendo com ônibus. Só tem uma linha de ônibus também, né? Vamos imaginar que é muita irresponsabilidade da governadora. A cidade de Santa Cruz de Capibaribe é uma cidade que tem um fluxo de passageiros muito grande, porque é uma cidade extremamente comercial. A rodoviária é a pior rodoviária do Brasil. Não tem uma rodoviária. Porque só tem um ônibus. Uma linha de ônibus, Caruaru, Santa Cruz. Acabou. Não, desculpa, tem uma Recife, Santa Cruz, da 1002. Tá? Então ela sai de manhã, sai de manhã, acho que ela chega 11 horas e sai 2 para Recife, chega, né? Outra linha. Então tem 2 linhas de ônibus, uma cidade que tem 100 mil habitantes. Então veja bem como é essa desorganização. E o prefeito está pouco se lixando com o transporte público, ele não quer nem saber. Da mesma forma, por exemplo, as passagens são arbitrárias pelos taxistas, pelos toyoteiros, não são fixados pelo município. Se o município estabelecesse o preço, a tabela do Toyota é X, talvez não tivesse um Toyota, mas ele não, deixa arbitrariamente. Ah, porque o Toyota vai entregar. Não vai não, quando dá 5 horas da tarde, você não tem mais transporte, porque eles só carregam os passageiros, eles não têm compromisso, porque o carro é deles, eles trabalham por conta própria, eles não têm compromisso social. 5 horas da tarde, acabou, você não sai em Santa Cruz, se você não tiver carro, você não anda, porque não tem ônibus, não tem nada. A culpa é do toyoteiro? Não, o toyoteiro gastou 80, 100 mil, não sei quanto custa um Toyota, comprou e foi concorrer, foi trabalhar. Faltou o quê? Planejamento do governo. Da mesma forma, a cidade do Rio de Janeiro virou, vamos dizer assim, a desordem, que o prefeito está desesperado, né, em organizar a praia do Rio de Janeiro, culpa de governos anteriores, estaduais, municipais. Por quê? Porque eles não se preocuparam com planejar a cidade. Hoje tem uma notícia no Globo, se eu não sei se é no Globo, se é no Valor Econômico. A quantidade de hotéis, eu vi uma carta, não é nem uma notícia, desculpa, é uma carta de um leitor, né? Copacabana fede. O título dele. A grande quantidade de hotéis que se instalaram em Copacabana, porque virou, né? Copacabana já sempre foi, e agora shows internacionais, levando 10 milhões, 6 milhões de pessoas para a praia, além das passeatas do bispo Edir Macedo, do bispo Malafaia, né? Como tem muitos hotéis, os esgotos, a cidade não foi preparada para isso. Falta infraestrutura. Então, realmente, gente, essa avaliação que eu faço sobre a questão do camelô, né, do comércio ambulante no Rio de Janeiro, o desordenamento urbano das cidades é consequência da economia brasileira fragilizada. Porque se o povo tivesse trabalho honesto, ele ia trabalhar. O problema é que não tem. Porque o governo não investiu em educação. O governo não investiu em saneamento básico. O governo não investiu em melhora da cidade. Ele foi jogando, e o povo foi encontrando a solução. De vendedor de alho a vendedor de rosas. Que o povo é criativo, o povo é trabalhador. Agora, faltou o quê? Do Estado levar a educação de qualidade, que nenhum município leva. Eu sempre lembro do prefeito, aqui ele me disse, né, tentando ganhar meu voto,
O prefeito, eu sei que ele é muito mentiroso, né? O ex-prefeito de Taquaritinga do Norte. O último, não é o Jânio, não, né? Eu tenho que fazer justiça a Jânio. Pelo seguinte, ele me disse, não, o, a educação no município de Taquaritinga é a melhor de Pernambuco. Eu falei, poxa, que bom, né? Que tem uma boa educação, é a melhor, o índice é ótimo. Aí veio um menino de 17, 18 anos e perguntou, doutor Antônio, quanto é 100% de 1.000? Eu falei, poxa, então ele não sai, né? Quanto é 10% de 1.000? Aí pronto, se a educação de Taquaritinga é a melhor de Pernambuco, e uma criança no ensino médio não sabe quanto é 10% de 1.000, ele não aprendeu mais nada. Ele está analfabeto. E de fato é analfabeto. Ele sai, o menino da escola de Taquaritinga do Norte, do Brasil, ele sai analfabeto. Hoje, né? Hoje. Né? Sai analfabeto. Não tem chance. Qual é a chance de um jovem de 18 anos, 17 anos, da escola pública de Taquaritinga do Norte, Santa Cruz, dos 5.569 municípios, escola pública brasileira, concorrer com um Enem para tirar uma nota 1.000 numa redação e passar para a Universidade Federal? Zero. Ah, mas eu estou mais passa. São os fenômenos. Tá? Esses são os Messis, são os Pelés, são os Vini Júnior. Mas quantos jogadores de futebol medíocre temos para ter um Messi, para ter um Cristiano Ronaldo? Você vê, eu estou falando de futebol do mundo, só citei 3, né? Messi, Vinícius Júnior e Vini Júnior e o Cristiano Ronaldo. A quantidade, 48 seleções, imagina, não vou fazer a conta, mas 48 seleções, cada um com 22, né? Quantos atletas tem famosos? Só citei 3, que são conhecidos mundialmente. Esses são os fenômenos, isso não conta. Eles estão fora da margem, fora da curva. O que falta ao Brasil é investimento em educação e ordenamento, gente, cumprir ordem. Mas o prefeito não quer cumprir ordem porque o prefeito perde voto. Caramba, ele perde 1 voto, mas ele ganha 10. Se o prefeito de Taquaritinga do Norte, de Santa Cruz do Capibaribe, não sei se Taquaritinga do Norte faz isso, mas Santa Cruz não faz porque as nossas ruas são cheias. O cara chega, quer fazer uma obra, joga 2 caminhões de areia na calçada. Sinto muito. O que é que tinha que ter a ver? Um fiscal da prefeitura toma uma multa. Mas a prefeitura não multa porque a cidade de Santa Cruz, para onde você vai, é um caminhão de areia, 2 caminhões de areia para você ultrapassar nas calçadas. Porque a prefeitura não quer saber, amigo do prefeito, o prefeito não quer perder voto. Isso está errado. Agora, é uma necessidade que o cidadão precisa de ter essa consciência. Não é só a prefeitura multar, não é só o comércio ambulante ser perseguido pelo Rapa no Rio de Janeiro. Não adianta botar a guarda municipal correr atrás de camelô, porque ele desmonta uma barraca aqui, ele monta na frente. Tanto é que na Uruguaiana, né, era uma festa, porque eles inventaram um saco grandão, eles botavam uma barraca no meio da rua, quando vinha o Rapa, eles pegavam aquele saco, botavam nas costas, saía correndo, armava, voltava 2 minutos depois, estava armando mesmo a barraca. A culpa não é daquele camelô, não. A culpa é da estrutura do município que não tem que colocar perseguição. Porque aquele comerciante tem que encontrar outra solução, conscientizar o comerciante que ele também não pode armar uma barraca, montar uma barraca no meio da rua ou na calçada, aonde vai atrapalhar o trânsito. Mas para isso precisa de cidadania. E cidadania você aprende na onde? Na sala de aula, numa boa educação que não tem. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque eu falei o Jânio, eu tenho que dar uma resposta. O Jânio, eu não sei, eu não morava aqui no Rio, não sei, porque se Jânio fez uma boa administração, não me importa, tá? Mas eu fui, vamos dizer assim, excluído de Taquaritinga do Norte, porque eu fiquei amigo desse Jânio. É engraçado que as pessoas amam o Jânio, mas têm raiva de mim porque defendo o Jânio. Mas tudo bem, vamos lá. Na década de... Tem uma associação dos agricultores de Serra dos Bois. E um dos presidentes criou um canal no antigo, acho que nem me lembro, era na internet, era um site, né? E eu passei a escrever artigos sobre a história de Taquaritinga, sobre a história de Serra dos Bois. Tem vários artigos lá.
Inclusive, dois promoveram muito bom, uma ação boa. Aí eu cheguei uma hora que eu precisava de mais um documento, né? Porque eu sou epistêmico, eu gosto da episteme, né? Não da doxa, né? Que você, né? Eu precisava da prova, de comprovar. Então eu passei um e-mail, naquele tempo um e-mail, para a Secretaria de Educação de Taquaritinga do Norte, pedindo que eles me indicassem um livro que contasse a história de Taquaritinga. A resposta foi curta. Eles me responderam: o senhor está atrapalhando nossa administração. Qualquer coisa entra com projeto de lei. Pô, caramba, eu só estou pedindo um livro que conte a história. Eu não pedi para a secretaria mandar um livro para mim. Eu não pedi um livro para. Eu pagava frete, tudo. Só queria que eles me indicassem. Poxa, secretária de Educação, que aliás era uma mulher muito bonita, ainda é, porque eu encontrei com ela em Itacoatinga, tá, continua bonita do mesmo jeito. Aí a resposta foi essa. Claro, eu acho que não foi a secretária, foi algum assessor dela e tal. Aí eu vi lá no site também um blog do Jânio, ex-prefeito, tal. Eu entrei e pedi: Jânio, me manda um livro, eu pago despesa, tudo. Uns 3 dias depois ele me respondeu: vou mandar. Quando eu fui prefeito, fiz. Editei um livro que conta a história de Taquaritinga do Norte. Um livro muito bom, precisa ser atualizado. Essa gestão esconde esse livro, porque essa gestão é da oposição. Então o Jânio passou a ser o meu leitor. E como possamos, eu publicava um artigo, ele republicava no blog dele. Aí o pessoal do Calabá, que é o chamado grupo aqui, me odeia por causa disso. Boa parte da minha família também, por causa que eu não sou Calabá. Não é preciso dar. Aí sim, o que acontece? O Jânio foi prefeito em 85, 95, não sei, nem sei que é. Então, tudo que você chega em Taquaritinga do Norte e reclama do atual prefeito, isso está errado, é pior no tempo de Jânio. É pior no tempo de Jânio. Então, vamos parar com essa palhaçada, que vocês estão há 20 anos, 25 anos, o mesmo grupo político não resolveram os problemas de Taquaritinga do Norte. Então, não coloque a culpa no A, nem em B. A culpa, a incompetência é de vocês, porque desde 2012 que vocês governam Taquaritinga do Norte e não acertaram ainda. Fica aqui o meu esclarecimento. Eu não sei se eu desvirtuei, mas eu precisava, já que eu citei, eu precisava dar esse depoimento, porque tudo em Taquaritinga está errado em Taquaritinga do Norte, eles culpam o Jânio, que não é. Jânio, não estou dizendo que o Jânio foi perfeito, foi maravilhoso. Não, o Jânio tem muitos defeitos, né? Mas eu não sei, como foi a administração do Jânio, que eu não morava aqui. Agora, só sei que desde 2012 até hoje, a atual administração não fez nada que preste em Taquaritinga do Norte. Não tem uma obra que diga assim, a obra que fixou, que deu o nome. Não, a obra que eu sei que eles fizeram foi que eles inauguraram uma rua com o nome do ex-prefeito mais